Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, reunir tributaristas de todo o Brasil e agregar com conteúdo técnico. Hoje é um dia muito especial, primeiro Congresso Internacional do Projeto Mulheres no Tributário, e o evento está sendo feito no BTG Pactual. O BTG ele é completo para você, advogado, e a sua empresa. E hoje, para abordar temas tão importantes como o imposto seletivo e o ESG, eu tenho aqui o Eduardo Salucci. Eduardo, é um privilégio ter você aqui com a gente hoje. Muito É uma obrigada. alegria, é um prazer. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigada. Só para a gente introduzir, eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Me conta um pouquinho, como você iniciou no direito tributário? Bom, eu me graduei na PUC em 91 e logo em 92 eu montei o meu escritório com 2 sócios à época e evidentemente que no início do escritório nós fazíamos todas as áreas do direito. Né? Minha experiência até então era de contencioso civil, também passei pelo societário, propriedade intelectual e montei o escritório. Na época, obviamente, fazíamos penal, família, trabalhista, tributário, porque no começo a gente não dá para escolher muito, né? É, real. Mas logo entrei no mestrado na PUC em processo civil, mestrado que eu não concluí, porque na época, eu sou mais velho um pouco, né? Na época a gente tinha que fazer tudo, preencher guia, pagar no banco, datilografar, protocolar no fórum e etc. Mas logo nos primeiros anos do escritório, algumas demandas tributárias passaram a surgir e eu, com os meus 2 sócios na época, dividimos as áreas de atuação e a que eu escolhi foi a área tributária, isso já lá no comecinho dos anos 90. O escritório seguiu, eu fui convidado para integrar o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, onde eu fiquei 15 anos, em paralelo ao escritório. Também fiz algumas atividades, OAB, Tribunal Deontológico, comissões de tributário e fui seguindo. E segui também a minha carreira acadêmica, fiz uma pós em contabilidade fiscal, que era uma deficiência no curso de Direito da PUC, não tínhamos, nem se tem hoje ou não, mas na época não tinha contabilidade e eu sentia muita falta. Depois fiz meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas e voltei para a PUC, onde eu fiz o meu doutorado. Em paralelo ao escritório, onde estou até hoje. Né? Então, destes 33 anos de escritório, eu posso dizer que 32 deles eu sou dedicado ao direito tributário. Que demais. Então, tem uma vasta experiência aí, a gente pode falar que no direito tributário, né? E hoje a gente está abordando sobre a reforma tributária, né? Dentro do projeto Mulheres no Tributário. Queria saber um pouco como você conheceu o projeto. Bom, a reforma tributária eu tenho atuado muito de perto desde o início do projeto na Fundação Getúlio Vargas, 2016, 2017, onde eu exercia uma atividade acadêmica e exerço até hoje em alguns grupos de trabalho, mas dei aula há alguns anos na GV, inclusive. E esse projeto de reforma tributária foi concebido originalmente dentro do NEF, né, na Fundação Getúlio Vargas, que atuava em parceria junto com o CECIF, que foi criado a partir do NEF também, como um projeto acadêmico que ganhou corpo, enfim, para não fazer uma história muito longa, acabou ganhando corpo, acabou atraindo uma série de pessoas fundamentais que acreditavam na possibilidade de um sistema tributário melhor. Teve um apelo político que também fez com que o projeto andasse e acabou resultando na aprovação da emenda 132, que é a reforma tributária, com algumas alterações políticas em relação à ideia inicial, o que é natural numa democracia. Algumas concessões foram feitas, mas o mais importante é que a espinha dorsal da proposta lá está, né? E o que faz com que a gente esteja aqui discutindo. As mulheres no tributário, primeiro que é uma entidade que foi criar, um grupo que foi criado por pessoas bastante amigas, bastante conhecidas, bastante competentes. E esse grupo logo ganhou apoio, né? Tanto é que há um subgrupo, né, que é dos homens que apoiam as mulheres no tributário. E eu tenho a honra de participar desse grupo. Que demais. Né? E são pessoas de altíssima qualidade. E, enfim, a gente está numa fase de mudança brusca de um sistema, né? E acho que é um papel de todas as entidades, dos profissionais, trazerem o tema à discussão, ao debate, trocarem ideias, porque a gente está entrando numa nova era, né? Com certeza. O conhecimento de praticamente todos nivelou por baixo, né? Quem sabia de tributário
e é apresentado um novo sistema, né, de tributação sobre o consumo. Começa tudo de novo. Todo mundo ali para estaca zero, né? Vamos aproveitar a experiência passada, né, ver o que é aproveitável do que nós vivemos no passado, o que deu certo, o que deu errado e o que pode ser transportado para essa nova realidade. E temos uma transição relativamente longa, né? O que nos dá condição de explorar os institutos que aí foram postos e, eventualmente, até contribuir para que eles sejam aperfeiçoados antes de entrar em vigor. Né? Então, acho que esse é o papel de um evento dessa qualidade. Né? São pessoas aí de altíssimo nível, dentro do grupo das mulheres tributárias, outros convidados, professores e advogados, juristas de todas as origens. Eu acho que é uma iniciativa bastante rica e fico feliz, porque vi já que está lotado, já é um sucesso, né? E com certeza não será o único, né? É o primeiro de muitos outros. Com certeza, principalmente porque a gente está num ponto-chave, né, da reforma, que ainda é possível trazer essas reflexões para que a gente consiga trazer de forma mais efetiva as tributações da forma que ela foi proposta, né? Que é para simplificar. Sem dúvida. E aí, dentro da mesa que você vai participar agora sobre imposto seletivo, eu vi que você vai abordar um pouco sobre as bebidas, né? Queria que você me contasse o que você trouxe de pauta para a mesa hoje. Na verdade, o imposto seletivo ele traz, ele na verdade é um tributo norteado por um princípio de seletividade, o nome já diz, né? Mas que não é a mesma seletividade que nós tínhamos ou temos no sistema anterior, né, em relação ao IPI, em relação ao ICMS, né, que tem uma seletividade focada na essencialidade dos bens e serviços. Né? Ou seja, o conceito de essencial é muito subjetivo, né? E por vezes o próprio legislador acaba escorregando. Né? Tivemos aí, num passado relativamente recente, o Supremo dizendo que comunicação e energia não são menos essenciais do que outros produtos e, portanto, não poderiam ter alíquotas de IPI, de ICMS, enfim, em patamares superiores a outros produtos não tão essenciais quanto eles. Então, houve aí uma interferência. A seletividade que agora se coloca, ela não é tão subjetiva, ela tem uma pitada de objetividade maior, ou seja, são aqueles bens e serviços que façam mal à saúde e ao meio ambiente. Então, a finalidade da norma ela é muito clara. Se aquele bem faz mal à saúde ou ao meio ambiente, ele sim comporta uma atuação estatal, uma incidência normativa, de modo a induzir um comportamento. Porque o objetivo desse imposto, a priori, ele não é arrecadar. Ele é induzir comportamentos positivos ou negativos. Né? E se o imposto se propõe a minimizar, desestimular, reduzir o consumo de bebidas, e não é porque simplesmente tem que reduzir o consumo de bebidas, é porque a bebida consumida em excesso faz mal à saúde, qualquer bebida, né? Da mesma maneira, aqueles outros bens que fazem mal ao meio ambiente, né? Extração mineral, etc. Então, é uma nova realidade que vai nos fazer refletir sobre aqueles bens que o legislador elegeu, veículos, embarcações, aeronaves, tabaco, bebida, açucarados, fantasy games, extração mineral, etc. Esses bens realmente fazem mal à saúde e ao meio ambiente? Eu acho que essa é a grande pergunta. Né? Ou isso é um cheque em branco? Porque, a rigor, a produção de qualquer coisa faz mal ao meio ambiente. Né? Uma garrafinha de água ali que eu estou vendo, né? ela pode fazer mal ao meio ambiente, porque a tampinha é de plástico. Né? Então, ela faz mal antes na produção da tampinha e depois com o descarte dessa tampinha. Então, a rigor, tudo faz mal ou tudo pode fazer mal à saúde ou ao meio ambiente. Né? Talvez o que faça mal à saúde e ao meio ambiente não são os bens e serviços, mas sim a quantidade que se consome desses bens e serviços. E quando migramos isso para a bebida alcoólica, que é o tema que a mim foi dirigido, nós temos que ter em mente o seguinte: o que faz mal é o álcool. Né? E a lei complementar, ela trouxe a possibilidade de alíquotas diferentes a depender do teor alcoólico. E eu acho que isso é uma impropriedade muito grande. Né? Por quê? Porque é fato que tem bebidas alcoólicas com teor alcoólico maior, como as destiladas, por exemplo, né? Uma cachaça, por hipótese, do que outras que têm um teor alcoólico menor, como a cerveja, também por hipótese. Mas também é fato que tanto eu quanto você podemos tomar 1 litro de cerveja.
Mas não nenhum vamos tomar de nós. um litro de não destilado. vamos tomar um litro de cachaça. Né? Fato. Então o que faz mal não é o malte da cerveja, desculpe, não é a cevada da cerveja, não é o malte do uísque, o álcool, a uva do vinho. Né? Nós temos aí o conceito de dose padrão. Né? Uma lata de cerveja tem a mesma quantidade de álcool, que tem 350 ml, tem a mesma quantidade de álcool do que uma dose de vinho, que tem 140 ml, do que uma dose de cachaça ou de uísque, que tem 40 ml. É um conceito de dose padrão. Essas 3 doses têm a mesma quantidade de álcool. Né? Então, se nós pensarmos no teor alcoólico versus a quantidade de consumo que se pode ter de uma bebida dessa, não faz nenhum sentido, nós temos alíquotas diferentes. Deveríamos pensar proporcionalmente, né? Exato, principalmente no Brasil, né? Onde o que é se desestimular é o consumo de álcool. Qual é o álcool consumido brasileiro? 90% é cerveja. Né? E qual é o álcool mais barato? A cerveja é o mais barato. Né? Então, no fundo, se há algo a ser desestimulado, é a bebida que é mais consumida. Né? Perfeito. E que, por ser mais barata também, acaba afetando, no consumo excessivo, a população mais vulnerável, as pessoas mais pobres, que vão depender de um sistema público de saúde, né? Que às vezes não dá o suporte equivalente a um hospital privado. Né? Então, há uma inversão de valores. Então, assim, na verdade, existe até uma resolução do Conselho Nacional de Saúde dizendo o seguinte: olha, eu recomendo fortemente que se estabeleça uma alíquota única para todas as bebidas. Né? Sob pena de você baratear aquela bebida que é a mais consumida. Isso você não vai resolver o problema de saúde do Brasil. Então, as reflexões que façam em torno disso. Até porque, se a norma não atingir a finalidade, que é reduzir o consumo de bebida que faça mal à saúde ou bens que façam mal à saúde e ao meio ambiente, você tem uma ruptura do critério eficiência da norma. Né? A norma não vai ter atingido o objetivo, a sua real finalidade. Porque a finalidade não é tributar a bebida só porque ela pode fazer mal à saúde, não. O objetivo da norma é tributar um bem que, consumido em excesso, pode fazer mal à saúde ou ao meio ambiente e, por consequência, provocar um dano além do individual, um dano coletivo de alto impacto, que é afetar todo o sistema de saúde. Então, as reflexões que faço são essas. Inclusive, há um artigo lá, 470 e alguma coisa, que diz que em 5 anos tem que ter uma revisão disso, né? Em relação ao critério de eficiência, ou seja, haverá necessidade de se avaliar a cada 5 anos se a finalidade da norma foi atingida. Né? Ou seja, se o consumo daquele bem ou daquele serviço que faça mal à saúde ou ao meio ambiente realmente foi reduzido, e se foi reduzido, se provocou uma queda no nível de problemas de saúde ou no nível de problemas ao meio ambiente, tal como desejado pelo legislador. Se não, não é uma opção deixar como está. Tem que se alterar o rumo das coisas. Então a reflexão ela passa por aí. O controle anterior, o ex ante, e o controle posterior, ex post, para a gente avaliar aí a pertinência da norma dentro do ordenamento. É mais ou menos isso que eu pretendo falar nos minutos que me deram aqui. Perfeito. E é muito importante, né, essa avaliação, porque a gente está falando de comportamento humano, né? A gente não está falando só da tributação em si. Então, realmente, você ter essa reflexão de como as pessoas que consomem esse tipo de produto, elas consomem no seu dia a dia, como elas vivem, né? É muito importante, porque vai impactar em outras áreas, como você falou, o sistema de saúde, como que vai ficar isso, né? Sem dúvida. Então tem que ser as externalidades, muito bem pensado. né? Se você errar a dose do aumento do tributo na bebida, será que você reduz o consumo da bebida ou será que você estimula o mercado informal, a falsificação, Perfeito. o descaminho? O cara vai parar de beber ou ele vai beber bebidas mais baratas, sem controles sanitários, que podem piorar o problema que se propõe a solucionar? Com certeza. Então tem que ser muito bem pensado, né? E é ótimo que você traga esse ponto, porque a gente precisa estar atento em cada detalhe, né? A reforma ela foi subdividida, né? Tá dividida em tópicos, e eu espero de coração que essa reflexão traga bons frutos para que a gente ainda consiga alterar esse sistema e seja de forma efetiva, para que daqui 5 anos, quando for feito esse estudo, a gente realmente comprove que valeu a pena e que tudo deu certo. É isso aí. Para abordar esse tema na mesa, eu espero que você tenha muito sucesso e que traga muitas reflexões. Muito obrigada, Eduardo Salucci. Eu que agradeço e voltarei aqui tantas vezes quantas eu for convidado. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço.